Eu sou o Marçal, Viana, eu escrevi e dirigi esse filme. Foi o meu primeiro filme, eu sou aqui de Nova Iguaçu. Eu fiz um edital do estado do Rio que chamava Leve Curta, que era um edital que privilegiava pessoas da Baixada Fluminense e pessoas que estavam começando, estavam estreando. Aí eu fiz esse roteiro na minha pós-graduação, porque eu sou pós-graduado em roteiro. E eu tinha esse projeto em mãos, eu vi esse edital, achei que seria uma boa oportunidade, estava no momento de caçar oportunidades, assim, estava querendo trabalhar com roteiro de fato. Meu foco principal era trabalhar com roteiro e com cinema. E acabou que eu me inscrevi nesse edital, passei, e aí começou a jornada de criar um neguinho, né, que é o nosso curta, que vocês viram aqui agora. Aí a gente gravou ele em 2019, ele foi finalizado em 2020, em 2020 ele começou a percorrer em festivais, aí teve a pandemia, né? E a maioria das exibições que vieram dele assim, foram online, e agora que está voltando, né, a nossa normalidade, a gente está conseguindo fazer sessões como essa, né, de troca com as pessoas. Eu fui na escola do Felipe, né, que ele me convidou, a gente foi, e agora também esse filme está passando em escola de Niterói agora também, então ele está começando um circuito assim escolar mesmo, de debates. Então é isso, basicamente isso. Como eu cheguei aqui, porque eu conheço você. É isso. Privilégio poder trazer para o nosso projeto, para a nossa casa. Alguém já de cara quer trocar uma ideia, dizer alguma coisa, ou dar suas impressões, ou fazer uma pergunta, pode ser sobre o filme, pode ser como foi feito, enfim. Uma pergunta que fica muito na minha cabeça, mas eu não queria me antecipar, porque eu já participei de outra, e talvez seja da cabeça de vocês, fique à vontade. Alguém? Participação massiva de vocês, artistas. Fala, Mila. Acho que eu tô muito sério. Como foi gravar tipo assim, na rua, assim, gravar na Caracol, muito barulho, né? Tipo assim, no meio do trem, assim, gravar. Então, normalmente uma produção com grande orçamento, a gente teria tudo muito organizado, né? Tipo, a gente fecharia a estação, a gente fecharia uma rua para gravar. Só que a nossa realidade não é bem essa. Então foi tudo na guerrilha mesmo, a gente botou a câmera ali e gravou, sabe? Aquele plano de abertura do filme, que era da Caracol, a gente posicionou a câmera ali dentro da igreja e colocou o plano assim, enquadrou ali direitinho e ficou aquela cena. Mas a gente ficou ali esperando passar uma cena legal, porque eles passavam a gente na frente, passava muita gente olhando. Então é um tempo de espera também, sabe? E as cenas do trem foi também metendo a cara, assim, foi no domingo que a gente gravou as cenas do trem. Aí tava um pouco mais vazio, e aquela cena que o trem chega na estação, que ela entra com o menino no trem, eu só pedi para as pessoas que estavam na plataforma falar assim, falei assim, porque estava demorando muita hora, ele estava atrasando muito nossa gravação. Aí eu falei assim, poxa, só não olha pra câmera, porque a gente tem que fazer esse um take só, e acabou que deu certo. Foi, aquele foi de primeiro, e não tinha como não ser de primeiro, porque não tinha tempo, a porta ia fechar. Assim, no mundo ideal, a gente fecharia aquilo ali e tudo, mas a gente não está no mundo ideal, então foi meter na cara mesmo, fazendo desse jeito que deu. Marçal, uma dúvida assim, é um programa do universo preto que aborda, né, no seu filme. Você é branco, como você chegou nessa história, nesse problema? A gente deu assim, putz, eu tenho que abordar esse problema e esse problema tem que ser mostrado. Como eu falei, eu faço uma pós-graduação de roteiro, e esse roteiro surgiu da seguinte forma: a gente tinha que inventar uma história que desse para ser contada e ser gravada na própria faculdade. Então a primeira versão do meu roteiro era só a conversa da mãe com a professora, não tinha nada além disso. Aí, como eu cheguei nessa história, foi o seguinte: nessa pós-graduação que eu fiz, teve um caso de racismo na minha turma, e aí estava com esse exercício para fazer, e na mesma semana que eu estava com esse exercício para fazer, eu li uma notícia de que um caso semelhante a esse do filme aconteceu numa escola de Duque de Caxias. E aí eu falei assim, cara, eu acho que isso é uma história que dá para ser contada, é uma pauta que deve ser levada de novo para essa turma, precisa discutir isso, porque foi um caso bem sério na minha turma. E eu falei assim, bom, eu vou então tentar dramatizar essa história o nível possível. Eu falei com essa minha amiga
da sala, e a gente foi montando essa história. Eu dramatizei uma história ali ou outra, e foi assim que eu cheguei nessa história. A partir desse acontecimento, dessa notícia que eu vi, aí quando eu busquei a história, a notícia de fato da escola de Duque de Caxias, eu não achei ela de volta. Eu achei várias outras histórias semelhantes que estavam acontecendo em todos os lugares do país, e isso mudava tudo, isso mudava o lugar, a classe social, tudo, mas não mudava os personagens que estavam envolvidos nessa história. Então foi com isso. Depois, quando hoje passou no roteiro, eu chamei a professora dessa minha pós-graduação, a Renata, que era uma mulher negra, ela deu uns toques para mim assim, do que fazer, de como direcionar tudo. Ela deu um doctorate que a gente chama de roteiro. Ela deu uma visão para mim sobre a história, tem alguns toques ali que são particularmente dela. Por exemplo, tem uma cena ali que ela fala: o meu filho mudou toda, eu mudei depois que eu virei mãe. Aí ela chegou pra mim e falou assim: mas tem toda mulher assim, sabe? Mostrou umas visões que eu não teria, sabe? Sobre alguns casos ali particulares do filme. E foi assim que começou a surgir essa história do filme em si. A cena da professora que você falou foi muito intensa. Teve alguma dificuldade para eles? Dificuldade de escrever ou de gravar em si? De onde? Sim, teve. A gravação em si durou 9 horas de duração. Foram 6 takes. Essa cena tem quanto tempo? A cena tem 10 minutos. E é um filme de 20 minutos. Então é metade do filme. É só essa cena. Então, foi um set inteiro, foi um dia inteiro só para gravar essa cena. E para escrever essa cena, foi, como eu falei, teve várias versões. A primeira versão era uma conversa só entre a mãe e a professora, né, do filme. E depois a gente foi pedir esse doctorate e a gente foi revisando o texto até chegar nessa versão final. Mas o texto toda hora é mudado. Tipo assim, esse diálogo era um pouco maior ainda. A gente cortou ainda coisas na edição. O filme está toda hora em movimento, toda hora muda alguma coisa. Então, para chegar nesse resultado final, demorou bastante tempo. Foi uma cena bem. E é a cena do filme, né? É a cena principal do filme, né? É a cena que engloba toda a discussão. É a cena que a gente dá a oportunidade para as atrizes aparecerem mais, né? Tipo, que é um grande momento delas usufruírem o texto ali enfim, né? De toda a discussão do filme está centrada naquela cena, né? Sei lá, eu fico pensando que eles, se tirassem todas as outras cenas e deixassem aquilo ali, era meio autoexplicativo, né? Se eles terminassem naquela cena ali, era um filme meio autoexplicativo. Mas é isso, porque ele surgiu meio Frankenstein, né? Tipo, o filme surgiu dali. Tipo, o que surgiu depois daquela cena foi o que eu fui rodando. Não foi... o filme era aquela cena e ela se transformou em outra coisa. Quando eu abri esse edital, eu falei: não, eu vou esticar esse filme, vou ver o que eu posso fazer aqui, vou dar outras nuances e assim a gente vai seguindo em frente. E resultou nesse filme que você acabou de ver. Primeira coisa, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar é como é que foi a preparação dos atores. Demorou muito, não? Porque dá para ver que eles estão bem envolvidos com o projeto. Olha, eu posso dizer que as atrizes, né, a Aisha e a Juliana, que são as protagonistas, né, a mãe e a professora, elas eram muito boas, porque a gente não teve muito tempo de preparação, essa é a verdade. A gente abriu um teste de elenco para as atrizes, né, porque eu precisava saber, assim, mesmo quando eu conheço o trabalho de uma atriz, assim, que eu convivo e tal, eu posso imaginar que ela funciona naquele personagem, só que eu sempre peço para fazer um teste porque é isso, né? Às vezes você só imagina, você tem que ver na cabeça, né? Ali a pessoa atuando, você não está encaixando não. Então a gente abriu um teste de elenco, eu não conhecia a Juliana nem a Aisha, elas surgiram nesse teste. E a Juliana, né, que é a mãe, a Jéssica, ela foi fazer o teste, o primeiro período do teste era mandar uma foto, assim. Aí ela foi selecionada, acho que tinha um videozinho, não lembro, era só uma foto. Aí eu falei: ela vai fazer o teste da professora. Ela chegou e ela fez no teste, ela fez o papel da professora. Aí eu falei assim: acho que essa menina não pode tentar ser a mãe. Aí eu falei: você gravou o texto da mãe também? Aí ela: não certinho, né, como tal da professora, mas vamos então no improviso. Aí no improviso ela mandou muito bem, assim, porque ela é uma atriz de teatro também, né? Tem isso, né? A Juliana tá na França, né? A Juliana tá na França. Esse filme acho que foi bem importante, assim, pra ela, assim, no quesito, ela ganhou muitos prêmios com esse filme. Ela ganhou prêmios importantes, assim, no cinema com esse filme.
Acho que esse filme deu uma visibilidade para ela também. Ela hoje está na França fazendo um filme, peça, né? É um projeto. Ela foi pra França trabalhar com atriz, na verdade, tá ganhando. Ela tá trabalhando na França. Sim. Tá tudo pago lá e o filme com certeza foi divisor de águas pra ela, né? Ela fez também outros papéis, ela chegou a fazer alguma série da Globo depois, ela fez alguma coisa na Amazon, Enfim, acho que o filme foi importante para ela, eu acho que ela nunca tinha tido uma experiência de audiovisual. Ela era uma atriz de teatro, ela era do grupo código de Japeri, e ela, com esse negócio de improvisação, ela não só me ganhou, como ela ganhou a plateia inteira, assim, a equipe estava lá na gravação, o professor depois aplaudiu ela no final do teste, sabe? Porque eu acho que é isso, né, vocês que fazem teatro aqui, essa coisa de improvisação leve muito a sério, porque isso é muito importante, assim, pro ator, você segurar aquela cena, a própria cena da Central do Brasil, que a professora está caminhando, tem uma, não sei se vocês se lembram, mas tem uma moça que esbarra na professora, aí ela faz assim, aquilo ali não foi combinado. Essa moça nem sabe. Eu não sei se essa moça não sabe que ela tá no filme. E no fundo eu ainda rio, na cena eu rio, assim, é que a gente contou, né? Óbvio, no som minha risada. Mas eu ri. Aí eu pensei assim, pronto, perdemos a cena. Só que não, a Ashley se manteve no papel e foi a cena que ficou no filme. Ela não desconcentrou. A Ashley é uma atriz que vem da televisão, né? Essa televisão. Ela a Juliana, né? A Juliana. A gente já fez pra galera mais antiga, a gente fez Malhação. Nós da Malhação, que ela fazia, que o Cauã Raymond começou a Malhação. É aquela época, assim, não é Malhação dessas últimas, não, né, Carol? Não é de pai, não. Não, Carol? Não é. Tô falando, né? Eu sou do tempo do dado. Eu sou do tempo do dado ali no livro. Antes, ó. Era do tempo de Malhação mesmo. Eu tinha um caderno, eu era com Malhação, eu tinha um caderno que ela tinha. E como é que foi, por exemplo, porque foi o primeiro filme, né? Foi. Como é que foi pra dirigir? Porque, querendo ou não, a gente tem essa visão, né, do artista global, dessa coisa de quem tá na mídia de alguma forma, mesmo que talvez não tivesse naquele momento. Como é que foi pra você fazer assim, o seu primeiro trabalho, né? Dirigir uma atriz que já era, que veio com uma certa bagagem, com um certo nome, vocês são estrelistas, não teve, se foi bem, como é que foi isso? Só pode. Atrás também. Não, ela é muito tranquila. Ela é muito tranquila, inclusive. Fez se amizade tiver um projeto que ela se encaixa, assim, isso que eu vou chamar, ela é muito tranquila mesmo. Ela super abraçou o projeto de boa. Ela não só abraçou o projeto, como eu lembro que na gravação. Tem uma cena muito curta que a gente. Ela na abertura, ela andando na passarela de Japeri. A gente teve um dia que a gente gravou isso por 5 da manhã pra Japeri. Aí a gente tava indo pra lá, a gente conversando com ela não só conhecia os lugares de Japeri, que ela nunca tinha ido lá, ela só foi pra gravar de fato, mas ela sabia a história de Japeri, ela começou a contar a história de Japeri, porque ela tinha pesquisado muito profundamente a cidade de Japeri, porque a personagem era de lá, ela tinha todo o processo, assim, foi muito bom trabalhar com ela, foi poderia ser uma experiência meio estranha por tudo que você falou, né? Assim, que eu era a primeira vez dirigindo e tal, mas ela foi muito tranquila, ela foi muito dedicada, ela é muito talentosa. Ela foi uma pessoa que todo mundo gostou de trabalhar com ela, tanto que depois a produtora fez outros filmes, chamou ela também para ela participar. Acho que depois desse filme ela também conseguiu fazer outras coisas, ela fez um filme do Whindersson Nunes também. Ela agora tá ensaiando para uma série da Globo, ela tá fazendo um processo de como é que fala? Laboratório. Ela fez um laboratório que ela vai fazer uma policial naquela série A Divisão. Então acho que o filme também deu certo pra ela, sabe? Não sei se quesito. De trazer ela. Ela também ganhou o prêmio pro filme, muito de atriz coadjuvante, ela dividiu o prêmio com a Juliana, de atuação. Então acho que foi um filme importante pra ela também. Da minha boca pra fora. É o que eu acho, né? Não, ela fala com muito carinho, sempre que a gente ela tem que participar de alguma premiação, ela fala, ela comenta, ela fala, pô, quando a gente vai gravar de novo, não sei o que. Então assim, a gente criou um laço legal, assim, de trabalho mesmo. Talvez ela entrou no filme, né, pra participar e fazer, mas talvez não esperasse repercussão, né? Não sei. E aí agora também ela já tá de olho já. Eu acho que ela faz o primeiro filme, 50 prêmios. Vou colar com ele porque o próximo. Eu acho que ela acreditou muito no roteiro, assim, acho que antes de aceitar o papel, ela leu o filme e acreditou no projeto, né? Porque tudo bem que a produtora que fez esse filme, ela já tinha um histórico, assim, sabe? Mas eu não tinha histórico nenhum, assim, de direção. Então ela realmente acreditou no projeto para entrar no filme e tal. E isso foi bem legal, assim, foi uma troca muito legal para ela em set de filmagem.
É uma cena difícil, né? Porque a gente que faz teatro sabe o quanto que o momento do diálogo, né? Você conseguir segurar são 10 minutos de diálogo. Se conseguir segurar, a atriz tem que saber o que está fazendo, tem que ter muita propriedade do que está acontecendo, tem que ter muita consciência de tudo que está envolvido, né? E até do que vai ser dito no filme. Rebeca, queria falar uma coisa. Você está falando que para as atrizes, né, mudou muita coisa, que elas estão fazendo muitas coisas e tal. Mas e para você, depois desse filme, o que mudou? Você pessoalmente, você como estudante, você... Olha, esse filme eu acho que foi um divisor de águas na minha vida, porque quando eu fiz esse... Quando eu me inscrevi nesse edital, eu estava fazendo essa pós-graduação de roteiro. Eu tinha feito um curso de roteiro antes que eu não tinha dado meio que nada, assim. Assim, não que eu não tinha dado nada, eu cheguei até a trabalhar com roteiro depois, mas eu comecei a trabalhar com outras coisas e tal, e, enfim. No momento que esse edital estava aberto, eu estava trabalhando num lugar que eu não estava feliz, assim. Era um lugar que eu pagava bem, assim, era uma vida assim bem, né, assim, sei lá, né, tipo uma coisa assim que dava pra viver. E só que não tinha oportunidade de crescer, não tinha nada assim demais. Eu falei assim, eu não quero continuar aqui não, sabe? Tipo, acho que eu posso fazer mais que isso. Aí eu usei o dinheiro da minha rescisão, paguei minha pós-graduação e comecei a fazer roteiro. E quando surgiu essa vontade de fazer edital, eu tava sem trabalho mesmo, assim, tava procurando oportunidade. E eu nunca pensei que eu ia passar, porque eu fiz tudo sozinho, assim, eu passei uma semana vendo todos os documentos que precisavam ser tirados, todas as planilhas que precisavam ser feitas, planilhas que eu nunca tinha feito, nunca tinha tentado um edital público na minha vida. E aí eu parei assim, eu falei, não, eu vou tirar uma semana para fazer isso, e esse é o objetivo que eu tenho hoje, assim, sabe? É me inscrever nesse edital. E aconteceu. Aí depois que aconteceu, eu acho que eu me encontrei, assim, como profissionalmente. Hoje eu tô indo pro meu quarto, quinto curta. Então, assim, o Neguinho foi muito importante. Tô trabalhando em projeto de roteiro, de filme, tô gravando coisas. Então, assim, o Neguinho foi realmente muito importante, assim, foi um filme divisor de águas, assim. Até hoje ele tá participando de festival, semana passada a gente ganhou um prêmio. Então, assim, ele é muito importante, assim. Acho que é um filme que foi assim, eu acho que é isso que você tem que fazer da sua vida, sabe? Você tem que escrever e eu acho que eu encontrei uma linha também autoral, assim, sabe? Depois perpetuou um pouco dos meus filmes, eu vi que eu gosto de escrever muito sobre escola. Depois eu escrevi os meus outros 2 filmes só acontecem em escola, ou tem um filme que tem uma cena em escola. Então eu acho que foi assim, foi muito importante, assim, foi muito legal, assim, esse filme ter existido na minha vida, pelo menos. Então, eu queria perguntar pra você, né, a gente conversa bastante, a gente teve a oportunidade de trabalhar em set juntos e tal, e a gente sempre conversa, né, sobre um monte de coisas, mas o que eu queria te perguntar era como é que fica na sua cabeça, você é um rapaz muito jovem, muito mais jovem que eu, como que fica na sua cabeça o seu primeiro filme, ganhou 50 prêmios. Como é que fica na sua cabeça para escrever o segundo, o terceiro? Que pressão que vem? Porque as pessoas esperam, né? As pessoas esperam. Como é que fica essa pressão de, caramba, eu vou ter... Você teve isso? O segundo roteiro tem que ser tão bom quanto o primeiro? Ou não? Ou você escreve livremente? Tá, vamos lá. Bom. Calma aí. Sim, assim, eu acho que... Eu sempre soube que eu quis trabalhar com cinema. Isso era uma coisa muito clara pra mim desde novo. Assim, eu era muito cinéfilo, eu era rato de locadora, tipo assim, eu gostava muito de filme. Então, assim, eu sempre tive uma visão, assim, que eu tinha que fazer alguma coisa com o cinema. E na escola, eu acho que é importante vocês também perceberem essas coisas, assim, sabe? Qual matéria que você mais gosta na escola, o que você tem mais aptidão. Porque na escola eu era a pessoa que, vamos fazer uma peça de teatro, vamos escrever. Eu sou mais de humanas, eu gostava muito de português, de redação. Então, assim, Então, assim... Eu fiz curso de teatro também, não me considero ator, mas teatro é muito importante. Figurante sou figurante. Não, mas eu atuei no meu segundo curso. E não ficou ruim, sabe? Aí eu não estraguei. Você falou para as meninas, essa é a minha visão, né? Sim. Então, aí eu sempre tive uma visão assim que eu tinha que fazer isso, sabe? Então, quando o Neguinho veio... E no set de filmagem, cara, nessa cena da professora, eu lembro que eu e a equipe, a gente segurava o choro assim, pra nos concentrar as atrizes, que ela tava mandando muito bem. E era uma cena muito pesada, era uma cena muito forte.
Então imagina a gente lá, tipo, chorando e a atriz lá desconcentrada, sabe? Mas eu tava chorando também, acho que eu tava emocionado também por ver o meu roteiro se concretizando. E de uma forma tão boa, assim, né? Eu acho que elas mandaram muito bem naquela cena. Então acho que isso foi o que mais me pegou, assim, sabe? Pô, caramba, tem uma coisa minha que tá sendo gravada aqui e tá saindo legal, parece que vai ficar legal, sabe? Então assim, pô, que maneiro. Aí beleza, o filme aconteceu, né? Ele realmente deu certo, assim, tipo, como eu falei, ele ainda participa de festivais e tal. E sim, eu obviamente você fica com uma pressão de, né, tipo, eu tenho que fazer algo legal, tipo, não vou fazer algo ruim aqui agora, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, o meu segundo curta, porque veio a pandemia, né? Esse filme foi gravado em 2019, foi finalizado em 2020. O primeiro festival que ele entrou no Festival de Pernambuco, a gente tinha o CinePE, a gente ia viajar para Pernambuco, o festival ofereceu hospedagem, passagem pra gente, aí 2 semanas antes que começou a pandemia. Ou seja, eu não viajei. Esse filme passou assim, em todas as regiões do Brasil, ele passou fora do Brasil também, e eu viajei para... Eu vou para o segundo lugar agora. Pensando que ele já participou de uns 80 festivais. E tudo, a maioria online. Então, assim, o segundo filme, ele veio de uma maneira... Foi esse edital mesmo que eu fiz o segundo filme. Ele veio de uma necessidade que eu tinha, assim, de criar, que eu tava com aquela coisa de pandemia, todo mundo trancado e tal. Aí o segundo filme que eu fiz, ele foi baseado no meu TCC, que eu fiz um TCC sobre o surgimento dos cinemas de rua aqui na Nova Iguaçu. O Cine Verde, quem é mais antigo deve lembrar. Então eu fiz, quem é da minha época, você deve lembrar. Aí eu peguei esse TCC, eu aproveitei o edital que surgiu, para esse mesmo edital que eu tinha que estar aqui hoje. E era um filme que eu tinha R$0 assim, para fazer, sabe? Tipo, as pessoas que toparam fazer foi porque acreditavam no projeto e porque estavam com essa fome de criar, tanto quanto eu. Então o segundo filme veio mais com uma necessidade do que como assim, nossa, eu preciso fazer algo muito perfeito, sabe? Eu preciso mandar muito bem. E acho que por incrível que pareça, esse filme, que é o segundo, né, que se chama O Último Cinema de Rua, aliás, ele foi recebido também, só que ela nem contrate, aí ficou... Pode receber aqui também, se quiser um dia, me convidando já. Aí, O Último Cinema de Rua é um doc-drama, assim, que ele é baseado nessa história de artistas que estão passando por grandes dificuldades na pandemia, aí eles resolvem voltar, pesquisar os antigos anos dourados de Nova Iguaçu, porque Nova Iguaçu foi a terceira cidade do Brasil a ter um cinema de rua. O Cine Verde durou quase 90 anos. E a gente não sabe disso, sabe? Eu fiquei sabendo disso na minha pesquisa de TCC, que a Nova Iguaçu foi a segunda ou a terceira cidade do Brasil a ter um cinema. Vídeo da Praça da Liberdade, né? É que hoje é uma loja dessa. Eu acho que é uma casa dele, virou outra coisa, mas na época do ensino médio eu estudei numa escola que era do lado do Cine Verde, eu ia bastante, eu ia com a minha tia, né? Foi fechar com o tempo, depois reabriu, né? Foi. Teve altos e baixos, assim, teve uma época que o cinema voltou, enfim, depois voltou, aí foi com a imagem ruim, porque falava que tinha assalto lá, que tinha de tudo lá dentro, aí foi com a imagem péssima, aí depois veio o cinema de shopping que acabou de fato não só de Nova Iguaçu, como então o segundo filme que eu fiz é basicamente sobre isso. E acho que ele tem dado bastante resultado também, porque um filme que a gente fez com, sei lá, R$600, assim. Eu fiz, foi pra bancar a comida dos atores, eu fiz tudo na casa da minha avó, que tá aqui. Era pandemia, tipo, Não, mas o Neguinho também, a cena o quarto do Zeca, né? A casa da personagem principal é a casa dela. E essa parceria, na verdade, é fundamental. Essa aproximação de ter família do lado, e aí a gente fala muito que a gente aqui tem, né? A gente tem esse vínculo familiar e a gente tem essa galera que já dá um tempo. O quanto existe essa necessidade e a importância da presença da família para a nossa formação de alguma maneira. Sim. É importante isso. É bem importante mesmo. Priscila? Pode falar. Fala, Priscila. Só toda hora toda hora, Priscila. Em primeiro lugar, quero parabenizar também, sinto imenso orgulho de você ser um cidadão iguaçuano. Isso é importante, né? E eu gostaria de saber se você acha que esse documentário vai bater da mesma forma em escolas particulares
e em escolas públicas. Por quê? Eu sou professora, trabalho numa escola pública e eu vejo que, para mim, né, o filme vai funcionar perfeitamente, só que acredito que os alunos vão receber de uma outra maneira, né, já que nas escolas particulares a maioria dos alunos, né, é branco, e nas públicas isso é bem diferente. Eu gostaria de saber o que você imagina em relação a isso. O que eu imagino é que sim, acho que são realidades diferentes, né? E eu não sei, assim, eu acho que lá na escola que lá foi uma escola particular. porque eu fiz muitas chamadas, eu fiz algumas chamadas para escola, mas a maioria era online, assim. Então eu acho que eu não tive um contato direto com outras escolas por causa da pandemia. Eu acho que sim, eu acho que são diferentes. É isso do filme, né? Tipo, que ela fala assim, tem um momento também com um deboche, assim. Porque nós somos todos iguais. E não somos todos iguais, né? Tipo, todos nós temos as nossas diferenças, né? Então, assim, o filme vai bater diferente para todo mundo que assistir o filme, né? Que é independente de qual a sua realidade, né? Com a realidade de escola pública e com a realidade de escola particular, que são bem distintas hoje em dia, né? E lá no filme ele tem uma característica, talvez que pra gente, que é de Nova Iguaçu, a gente se identifica muito rápido com o filme porque ele mostra duas imagens que é de quem é de Nova Iguaçu, né? E que talvez a estação de trem nem seja de Nova Iguaçu, se puder de Avenida. Não, mas Nova Iguaçu também? Não, a caminha é a professora. Mas a passarela que aparece nossa, então lá no colégio, a primeira coisa causou um frisson, primeiro que é uma música que é o funk, né? E que mexe com a gente de alguma forma, que traz a gente pra dentro desse universo. E as imagens do filme, as primeiras, são planos que mostram a cidade da gente. Então, assim, logo de cara puxa pra gente olhar. E aí a galera, nós adolescentes lá, ficaram muito empolgados nesse momento. Mas eu acho que o que mais atraiu eles foi o embate, a conversa, o diálogo das meninas. E principalmente os momentos pontuais de frases que são ditas e que hoje a gente ouve muito, né? E que eu percebi que eles estavam, por exemplo, lá muito afim de saber depois do final sobre os assuntos técnicos do filme, como o filme foi feito, até do que esse assunto em si, e o assunto que já, no caso dessa escola que eu trabalho, já estava muito debatido. A gente já tem falado disso constantemente com os outros professores, só que está muito... A gente pensa que não, está muito latente no universo deles, sabe? Dessas discussões que a gente, talvez pra gente ainda seja como é que eu falo isso, como é que eu falo aquilo, até por questões raciais ou questões sobre sexualidade, sobre religiosidade, política, eles vão trazendo esse universo pra gente. Acho eu também, me metendo talvez nós como educador e professor e diretor teatral, eu acho que sempre vai bater de uma forma diferente em cada lugar. E aí você está trazendo uma realidade da escola pública para a escola privada, já fica até a ideia de você, né, quando você tiver, trazer essa reflexão pra gente, como é que foi, porque também me bate essa curiosidade. Mas eu acho que vai ser diferente sempre. E vai ser diferente se a gente for ver de novo daqui a algumas semanas ou dependendo do momento, né? A gente está aí de ontem para hoje, a gente viu um caso, né, que a polícia foi lá e prendeu um cara, botou dentro do camburão, e aí o cara morreu asfixiado, enfim. Então a gente está nesse momento, esse turbilhão de informações, que talvez em outro momento já não vai estar dando assim, tem tanta informação, mas eu acho que vai bater diferente sim. É porque uma frase me chamou a atenção, foi da professora, que falou, o que eu posso fazer se eu sou só uma professora? E a gente sabe que a gente ajuda a criar aqueles alunos. E aí tem coisas que a gente observa e realmente tem que chamar a atenção deles, porque passa batido. Lá na escola, por exemplo, eles têm o hábito de chamar algumas meninas de pão careca. Eu estou só observando, porque é só um perfil de garota que recebe esse apelido. E aí eu estava conversando com eles, engraçado, mas o que é pão careca? Aí explicaram. Eu falei assim, mas quem você chama de pão careca? É uma menina branca ou uma menina negra? Professora, geralmente é uma menina negra. Eles fazem isso, né? E a gente tem que estar atento. Por isso que eu achei incrível quando ela disse, não sou só uma professora, não, né? A gente tem um papel importante ali, de estar atento todo o tempo, o que está acontecendo em sala de aula. Só isso. Não, essa questão da professora, eu acho que ela é uma personagem mais complexa que a mãe, assim, camadas em construção. Porque foi uma coisa que eu debatia muito com a Aisha, assim. Porque também o meu processo de direção assim, com ela foi o seguinte: faz uma leitura do texto e me diz o que vocês entenderam. Assim, o que vocês entenderam, o que vocês estão interpretando nesse texto, porque eu preciso dessa vivência de vocês, dessa interpretação de vocês sobre o que está sendo dito na tela, né? Sobre o que está no roteiro. E aí minha conversa com a Aisha era muito de que qualquer expressão
mais marcada, ou qualquer entonação de voz mais tendenciosa, poderia deixar ela com um tom vilanesco. E não era isso que a gente queria com essa personagem. A gente não queria que ela ficasse como a vilã da história, né? A gente queria que a gente chegou em construção. E ela estava no mesmo barco que a mãe, né? Tanto que ela fala, que a mãe fala assim, pô, nós somos pretas, cara, tipo, o que está acontecendo, sabe? Você não tá jogando no começo, né? você mostra que ela tem um carinho enorme pelo rapaz e pelos outros alunos. É isso que eu ia falar, que assim, se fosse uma professora branca, talvez a gente assistindo, a gente ia ficar com ódio, com raiva dela. E não, eu assistindo, eu fiquei com engasgo pelas duas. Porque são oprimidas, as duas estão, né? Então eu acho que se fosse ao contrário, seria uma discussão de cara dela, bate nela. Seria infelizmente a gente até entende o ponto de vista da professora, porque ela também não pode fazer muita coisa. Como a gente entenderia se a mãe corta o cabelo, eu sendo mãe eu entenderia, e como se ela não cortasse eu também entenderia. Sim. É uma pergunta que acho que ela Ela não consegue fazer palavrão. Palavrão no final do São as visões. Eu, como mãe, eu acho que talvez eu cortaria, entendeu? Pra não prejudicar o filho da escola, eu cortaria. Como mãe. É uma das coisas que eu ia perguntar. Ela não faz Essa linha tênue da professora, porque a última cena pra mim, quando você coloca a professora ali alisando o cabelo, passando aquele produto, e a mãe ali com o filho, e aí eu vi a agonia da professora, porque também ela estava ali naquele processo, naquela discussão com a mãe ali, mexeu com ela. Eu falei, caramba, mais um pouquinho ela virava vilão, né? Mais um pouquinho ali. E assim, uma pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: a gente sabe que todo filme vai mexer com o público em geral, mas a temática que você trouxe, a temática que você abordou, literalmente mexe com muita gente e vai mexer na ferida de muita gente, né? Como é que para você saber que, de repente, a partir do momento que as pessoas viram o seu filme, elas podem estar se vendo no espelho de uma outra maneira? Eu acho isso muito forte, né? Isso é uma coisa que o cinema nos propõe. Eu acho que, dando também continuidade da pergunta que ele fez, como eu cheguei nessa história, eu também percebi com o Neguinho que, assim, que os roteiros que eu, obviamente, se alguém, tipo, eu já trabalhei, eu já fiz o roteiro do Vai e Cola, sabe? Então, assim, foi ótimo, é um humor, é legal. Mas eu acho que quando os roteiros são projetos pessoais meus, eu tento levantar questões que são sociais, assim, sabe? Questões que eu acho que vão ter um debate ali. Eu acho que o cinema eu me vi como roteirista, como criador, como uma pessoa que levanta questões, sabe? Mais do que dar respostas. Eu sou uma pessoa, como criador, eu tento falar assim, pô, por que a gente está fazendo esse filme? Qual a discussão que esse filme pode levantar, sabe? E eu acho que como roteirista, né, do filme, eu acho que foi muito por esse lado, assim, sabe? De querer botar em discussão uma pauta, sabe? Uma pauta que eu acho que é importante, uma pauta que me incomoda também. E que eu fico assim, eu como roteirista, o que eu posso fazer, né? Eu como uma pessoa que trabalha com cinema, o que eu posso fazer em relação a isso, sabe? Tipo, ou o que a gente pode criar que pode gerar uma discussão. Porque é isso, esse filme ele termina sem resposta. A gente não sabe se ela cortou ou não cortou o filme. Por mais que esteja uma construção ali que leve para alguma resposta e tal, não se sabe se ela cortou ou não cortou o filme. E acho que o filme, o cabelo. O cabelo. Porque é isso, foi o que ela falou. Se é certo ou errado ela cortar o cabelo, sabe? Eu lembro que quando eu tava montando esse filme com o Max, né, que é o menino que montou o filme comigo, que ele poderia ser o personagem do filme, eu falei assim, cara, se você soubesse que a sua mãe cortou seu cabelo pra te manter numa escola, qual seria a sua reação? Assim, ele falou, eu ia respeitar ela. Eu ia respeitar ela. Aí eu fiquei assim, tipo... porque é muito mais profundo, né, do que cortar ou não cortar o cabelo, né? Tipo... Só para as 3 últimas por causa do horário, é para poder liberar vocês, enfim, essa sexta-feira. Se quiser achar por mim, né?
Flávio, Gil, Rebeca e Carol. E aí a gente fecha, tá? Flávio. Cara, primeiro eu queria te parabenizar, porque pegando o gancho da Priscila, eu acho que o filme vai ser impactante das duas formas, tanto na escola particular, vai ser educacional, porque é uma causa da pessoa, que ela fala assim, putz, isso fere outra pessoa, então ela aprende. E pro outro, ela vai aprender também que, nossa, eu estou sofrendo racismo. Esse ponto pra mim me levantou, cara, fiquei extremamente aqui emocionado, de por tempo pra não chorar. Me levantou uma causa muito forte que para mim era natural e putz, eu sofri racismo. Uma época atrás eu também estudei numa escola particular e minha mãe trabalhava nessa escola e teve a mesma história, mano, de piolho que aconteceu. Eu usava meu cabelinho mais black e a diretora falou, se você não cortar o cabelo do seu filho, eu vou ter que tirar da escola. E cara, hoje eu vi que isso era racismo. Já aconteceu. Então, para mim, foi extremamente impactante. Você me fez viajar aqui, cara, na minha história, na minha vida, na minha mãe, na minha questão educacional, na minha vida de aprendizado. Muito obrigado por isso. Eu não sei nem falar. Bom, acho que é isso, né? É o que o cinema propõe, né? Pelo menos a minha proposta, né? Tipo, como criador, é levantar discussões, assim, né? E trazer respostas para ela. É levantar essa pauta mesmo, sabe? E a gente, cada um interpretar de um jeito. Tem gente que interpreta que o menino foi ter o cabelo cortado, né? Tipo, porque ele dava a entender também, né? Tipo, é uma brincadeira ali, né? Tipo, é um jogo tudo sempre. proposital, né? Pra não achar que de repente acabou acontecendo isso, depois tem no cinema, né? E a gente fala muito disso, né, cara, hoje, porque a gente fez o curso, a Carol tá nessa área, fala, o cinema é muito interessante porque assim, tudo que a gente está vendo foi pensado minuciosamente para acontecer. A tesoura que aparece antes, ela aparece e tem um objetivo de aparecer. Só a moça de barba sabe? Só a moça de barba que não mas o resto, eu achava. Não, mas ela só se manteve porque teve um propósito. Deu certo. Mas sempre tem. Né? Isso é legal do cinema. E aí eu tento hoje, depois de ter feito o curso de cinema, e tento hoje, por exemplo, na minha direção na área de teatro, pensar nisso. Cara, tudo que eu colocar ali tem que ter um porquê, tem que ter um motivo. Não pode ser feito de qualquer jeito. Tudo tem que ter um motivo. E aí vocês, atores que fazem, que estão nesse universo, também pensem dessa maneira. Não dá para ser feita coisa de maneira aleatória, jogada, só por fazer. Tudo acontece porque tem que acontecer nesse universo. Né? Acho que isso é legal. Rebeca? Eu sou extremamente apaixonada por histórias, né, filmes, até mesmo espetáculos que tem esse final, tipo, foi ou não foi, aconteceu ou não aconteceu. Mas eu queria te perguntar se você faria um segundo filme desse falando da história da professora. Porque a professora também, ela ficou uma incógnita do que estava acontecendo com ela ali, o cabelo dela, será que a conversa, sabe, mudou alguma coisa? Você faria um segundo filme pensando na professora? Com patrocínio da igreja. Não, mentira. Mentira, não, mentira. Não, eu nunca tinha me perguntado isso. Eu perguntava um filme que deve desenrolar da história, né? Se ela cortou ou não, qual foi a situação depois. Na vida real, assim, o caso que eu peguei, foi a mãe foi na internet e o caso viralizou, ela botou na internet, aí eu fui parar no jornal. Aí por isso que eu tive acesso a essa história, procurei no jornal, no jornal extra, no notícia de jornal. Aí eu peguei a história dali e foi o que eu disse. Então, quando eu fui pesquisar de novo para ver, né, os miúdos do caso, né, eu achei várias histórias semelhantes. E não achei a história da Duque de Caxias. Achei outras milhões, muito semelhantes, mas não achei essa da escola do Duque de Caxias. Sobre a professora, sim, eu acho que seria interessante, assim, né? Agora você despertou essa ideia. Você chegou a pensar na história dela? Sim, a gente construiu isso no ensaio, porque é isso, né? Quando a gente é roteirista também, a gente pensa assim, por que esse personagem faz isso assim? A gente tem um background do personagem, né? Porque a gente mostra um recorte da vida daquela professora, a gente não mostra como ela nasceu, o que aconteceu com ela, a gente não sabe se ela namora, se ela não namora, se ela é casada, se ela não é casada, se ela mora com os pais, a gente não sabe.
O que a gente minimamente sabe ali é que ela mora em Japeri, né, que ela fala. E é isso, né, que ela é professora daquela escola de elite na Gávea. É isso que a gente sabe sobre a vida dela, é um recorte da vida dela, né. Então, quando a gente estava ensaiando com a Aisha, eu falei assim, pô, cara, o que você imagina que ela é? Você acha que ela mora com alguém? Você acha que ela namora? Você acha que ela tem filhos? Isso é uma questão importante, né? Você acha que ela tem filhos? Porque se ela tem filhos, isso é uma questão, será que ela tá sabendo o que essa mulher tá passando? Aí, tipo, pensando nisso, assim, né, nos ensaios, pô, ela tem filho, ela não tem filho? Por que ela tá, se ela é solteira, por que ela tá solteira, pô? Ela é uma mulher, né, bonita, tipo, por que ela tá solteira? A gente fica imaginando vários fanfics assim, na nossa cabeça. Da gente imaginando o que seria, por que aquela mulher estava agindo assim daquele jeito, né? Porque ela não estava se repreendendo. Pra falar a verdade, a inspiração para criar essa personagem, a primeira coisa assim, cristal que veio na minha cabeça, assim, porque no caso da escola de Lucas Caxias era uma diretora branca que ia falar com a mãe. Aí eu pensei assim, cara, a gente está vivendo um Brasil que as pessoas votam em políticos que são contra elas mesmas, sabe? Tipo, gente humilde que vota em político que é contra a gente pobre. Então, assim, a gente está num Brasil que as pessoas, às vezes, estão tomando atitudes que elas não percebem que são ruins para elas mesmas. Aí eu pensei assim, cara, eu acho que isso é uma virada assim, para essa personagem, assim, sabe? Uma discussão sobre o Brasil atual. Que é um Brasil que a gente está falando de políticos que gente pobre que vota em políticos igual a gente pobre, cara. O que está acontecendo? Sabe? Por que a gente está tudo absurdo, assim, mas tem gente apoiando político que não joga com a gente? Aí eu fiquei assim, a primeira coisa para construir essa personagem foi essa tirada, assim. Cara, a gente tem que discutir sobre isso, as pessoas que não estão se politizando, sabe? Porque isso é uma falta de politização no todo, né? De você levar, deixa a vida me levar, né? Tipo, e é um projeto, né? É um projeto. Tudo rouba, não tem diferença de um político pro outro, tudo rouba, né? Isso é uma frase muito comum da gente ouvir. Aí a minha inspiração para essa personagem foi basicamente isso, aí depois a gente começou a construir mais ela. Carol e Raíssa, quer falar alguma coisa pra fechar, não é isso? Por favor, se deixar esse rapazinho que vai ter vai. Tem aula aqui o dia todo. Seguinte, eu imagino, assim, já é uma realidade, né? Nós somos uma escola de teatro, mas que esse povo todo aqui gostaria de se ver numa tela, né? Eu, inclusive. A gente gosta, a gente sonha, a gente vê filme, a gente vê televisão a vida toda. E aí depois da gente ver, né, um filme, falar de prêmio, falar de ser visto no mundo todo, outro que tá na França, outro tá na Globo, outro tá, enfim. A gente fica imaginando isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta mais técnica, que eu sei que você não vai ter a resposta para tudo, mas para você como diretor. Né? É muito comum quando a gente está fazendo buscando elenco, a gente pede sempre um vídeo pequeno de apresentação, né, para que a gente possa ver. Eu queria que você dissesse pra gente, você como diretor, o que você quer ver? O que você espera ver no vídeo? Você quer ver se fica bonito no enquadramento? Você quer ver desenvoltura? Você quer ver como é que fala? Você prefere que esteja de batom? Você quer ver cara limpa? Você quer ver bonito? O que você espera quando você recebe um vídeo? Quando eu recebo um vídeo? Para uma seleção de elenco, por exemplo. O que você espera ver? Melhor para você, enquanto diretor, vai olhar para os atores. O que você espera ver? Eu imagino o meu personagem em si. O que eu tô querendo como personagem, né? Não é basicamente, por exemplo, quando a gente criou a chamada de elenco para o Neguinho mesmo, a Joyce, falando do curta que eu trabalhei com a Carol, né? E ela tava lá no teste de elenco. Você viu que a gente chamou mulheres assim, que você precisava ser uma mulher jovem, que isso era importante pra história, tinha que ser uma mulher jovem. Mas eu não fiz distinção de nada. Assim, pra mim era uma mulher que eu queria ver ele interpretando bem a personagem, entendeu? E achasse ela. E tem algumas coisas que os personagens, né, são, tipo assim, eu não posso fugir disso. Por exemplo, ela tinha que ser uma atriz negra, não tinha como ser diferente disso. Uma atriz negra, mas até de idade a gente variou, várias atrizes de idades diferentes foram fazer o teste de elenco, acabou com a Juliana, com a Aisha, mas foram atrizes de idades muito diferentes fazer o papel. Porque pra mim é você se encaixar no personagem, assim, sabe? Então seria ser natural? É isso? Menos medo, sabe? Né? Fazer com menos medo. Acho que quando você te vê ele no personagem ajuda muito, assim, sabe? Eu acho que talvez você pode até, no caso da Juliana, que fez ter um olhar diferente de encaixar o personagem naquele momento do teste, mas tem muito, talvez, você tenha essa coisa de fato,
a gente chama de física de rolo, né? Que é bater o perfil, É. imagem, e que não necessariamente só imagem visual, mas também a gente passa. Porque no teatro é mais personagem, livre, né? né? Tipo, da questão de Até pra quem criação. quando faz os testes, É. porque eles também, a gente Não, faz tipo, um no teste, cinema, não, a gente aqui faz vocês podem fazer segurança, essa- a gente faz um teste, e fala assim, cara, por que não? Você fala pelo Nicolas, por exemplo, que já fez milhões de testes, o Nicolas já fez aí, eu acho que mais de 100 testes, se deixar, né? E vai passando uma coisa ou outra, um curta que fez um outro curta, mas não consegue, e às vezes ele fica com essa sensação de que, cara, eu não sou bom, e fala, Nicolas, não é isso, cansei de ouvir de você sair de um teste, quem faz teatro com o Nicolas sabe quanto o Nicolas é bom que faz, e ele sai de um teste e a gente achar assim, dessa vez vai, e ele não ia, a gente olhar o perfil e falar, caraca, é um perfil de alguém que é mais velho que você, tá vendo? Não era pra ser porque é mais velho, ou às vezes era a mesma coisa parecida, mas não foi. Pra dar essa sensação, às vezes, a gente no cinema e na TV, de que precisa muito parecer visualmente, eu acho, com o personagem, né? Eu acho que eu quis dizer do teatro ser mais livre, porque assim, aqui você com 30, 40 anos pode fazer um papel de um bebê no teatro. Isso no cinema é uma paródia. Não tem como fugir disso. Vocês, um homem de 40 anos faz papel de bebê no cinema é uma paródia. No teatro, talvez não. Né? Você está livre para fazer o papel de um bebê. Então é nesse sentido que eu digo que o teatro é mais livre na criação e no cinema não tanto, né? Porque o audiovisual ele quer mais de realidade, né? Mais naturalismo, assim, dependendo da proposta do filme que você está fazendo. Raíssa, você tem 2 minutos para responder. O meu nome não é pergunta não, é 2 coisas que eu percebi muito na professora. E na discussão dela com a mãe, ela fala muito que o que a sociedade pensa importa muito. Então pega muito pra questão do cabelo dela, que ela lisa. E outra coisa que eu percebi é que de início ela parece que é ela que tá dando aquela questão de cortar o cabelo. Parece que é ela. E logo depois, quando ela fala que eles que mandaram ela pedir, e que dá pra ver a emoção dela, os olhos dela mesmo, ou até mesmo nas expressões corporais dela, dá pra ver a emoção dela. E eu queria muito comentar sobre isso. Que bom, foi funcionou então. Porque era exatamente isso que a gente queria passar. Deu certo. Então deu certo.